Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre álgebra e nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre monômio ou termo algébrico. E para dar início a este estudo, nós vamos dar um exemplo aqui. Observe esta figura retangular que imagine que seja um terreno. E os valores da base dele é x e da altura dele é 2y. Para mim calcular a área deste terreno ou deste retângulo, vai ser a área base vezes altura, né? No caso, a área vai ser igual a 2y vezes x. 2y vezes x vai ser igual a 2yx. Então, o resultado dessa minha área deu justamente essa expressão, que é uma expressão algébrica, e que essa expressão algébrica eu chamo de monômio ou termo algébrico. O monômio são expressões algébricas formadas por um único termo algébrico. Esse termo, em geral, ele é constituído de duas partes. Um número, que nós chamamos de coeficiente, e uma variável ou um produto de uma variável que nós chamamos de parte literal. Por exemplo, eu tenho aqui 2x. 2x é um monômio. Ele é formado por um número e uma letra. O número 2 no monômio eu chamo de coeficiente. A letra eu chamo de parte literal. Eu tenho aqui esse outro exemplo. Menos 5, x ao quadrado, y. O menos 5 é o meu coeficiente desse meu monômio. Xy ao quadrado, aliás, x ao quadrado y é a minha parte literal. Então, o monômio ele é constituído de um termo, o termo, né, que é ele todo, e esse termo, o número que acompanha ele é coeficiente. E a letra é parte literal. Desse nosso exemplo da área do meu retângulo, o 2 é o coeficiente e o xy é a parte literal. Vejamos outros exemplos de monômio. Eu tenho aqui 9. O 9 sozinho eu posso chamar de monômio. 0 é um monômio. X y ao quadrado, z ao cubo é outro monômio. Menos 7a é um monômio. Xy é outro monômio. Ou seja, nesses exemplos, no caso o 9, eu tenho como um monômio, ele não possui a parte literal, ou seja, ele só é o coeficiente 9. Do lado do 9 não tem nenhuma letra. Então, eu digo que esse monômio, ele não possui parte literal. Já aqui eu tenho o 0. O 0 é um exemplo de monômio que eu chamo de monômio nulo. Então, o 0 é um monômio que eu chamo de monômio nulo. Se você prestar atenção, eu tenho aqui esse outro exemplo. 3.x.y ao quadrado, ou posso escrever dessa forma, 3xy ao quadrado. Por que nos monômios, mesmo sabendo que os monômios nada mais é do que um produto, ou seja, um produto de variáveis, letras ou números, ou seja, uma multiplicação. Mas eu não uso o ponto para representar a multiplicação e nem o x eu não uso para representar os monômios, já que é um produto. Então, essa expressão aqui eu não uso dessa forma. A forma de eu representar essa expressão 3xy ao quadrado é desta forma e não desta forma.
Por isso que eu não uso nem um ponto, nem um x para representar que aqui é um produto, ou seja, uma multiplicação. Eu represento desta forma esse meu monômio. Uma coisa importante também no estudo do monômio é justamente monômios semelhantes. Professor, o que seria monômios semelhantes? Monômios semelhantes são aqueles monômios cuja a parte literal são iguais. Os coeficientes mudam, são diferentes, mas a parte literal é igual. Ou seja, como aqui, ó, nesse primeiro exemplo é menos 12xy. O menos 12 é meu coeficiente, xy é minha parte literal. Neste outro exemplo é 0,5xy. 0,5 é o meu coeficiente. XY é a minha parte literal. Neste outro exemplo, 3/4 XY. 3/4 é o meu coeficiente. XY é a minha parte literal. Por que que esses três monômios, eu digo que são monômios semelhantes? Porque a parte literal dele são todas iguais, ou seja, todos eles possuem como parte literal x, y. Por isso que eles são caracterizados como monômios semelhantes. Outra coisa muito importante no estudo dos monômios é o grau de um monômio. Como é que eu determino o grau de um monômio? Por exemplo, eu tenho aqui esse monômio. Menos 5ABC. O grau dele vai ser grau 3. Por quê, professor? Porque, ó, olhe para a parte literal, as letras. A, B, C. Sobre o A tem um 1 que não aparece. Sobre o B também tem um 1 que não aparece. E sobre o C também tem um 1 como expoente que não aparece. Então, ó, quando as letras estão sozinhas e sobre ela não tem nenhum valor numérico, significa que sobre ela tem um 1. Então, ó, se eu pegar os três 1 e somar, ó, 1 mais 1 mais 1 vai dar igual a 3. Por isso que esse monômio é de grau 3. Nesse outro exemplo, eu tenho, ó, 23xy ao cubo. Então, esse monômio vai ser de grau 4. Por quê, professor? Porque, ó, olhando para a parte literal, que são as letras, o x não tem nenhum número sobre ele. Então, se não tem, significa que tem 1 sobre ele. Já o y possui 3, ou seja, o expoente 3. Se eu somar 1 do x e 3 do y, vai dar 4. Por isso que esse monômio é de grau 4. Já nesse outro exemplo, eu tenho, ó, 8xy². Então, sobre esse x tem um 1 que não aparece. Então, vai ser 1 mais 4, que vai dar igual a 5. Ou seja, esse meu monômio ele é de grau 5. Então, pessoal, a nossa aula vai ficar por aqui. Vamos fazer um exercício. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.